para todo mundo, eu estava 19 anos a pino no consultório ali, atendendo o dia inteiro. Falei, eu vou morrer assim, né? Vou tentar fazer algo mais pela profissão que eu gosto, como ortodontista. E tenho tentado ao máximo unir a galera e, e compartilhar o conhecimento, como a gente vai fazer agora, né? Que isso que é interessante. Exatamente. De uma geração minha, os professores eram muito fechados, eles não Sim. compartilhavam muito, né? Tinha o clã, não sei, o clã Y, o clã G, um não falava com o outro, e aquilo era, um falava mal do outro, era muito sombrio. Eu Uhum. acho que isso não agrega em nada, pelo menos na minha Pois vida, é. assim, Eu é que fui diferente. uma das primeiras, assim, você também, né, a falar de ortodontia nas mídias, e eu sou professora, então a gente acaba tendo um preconceito muito forte, tá? Na área acadêmica, por Ah, eu sei exemplo. disso. Eles, né, não aceitam muitas vezes, sabe? Não é fácil, é muito pesado você estar Eu sei como é online. que é. Professor de Instagram, se fala. Não, e a O conceito gente é forte, Não, mas eles colocam a gente no mesmo balaio com aquelas pessoas que não têm essa vida acadêmica, não tem essa parte de pesquisa. É o mesmo balaio. Então é muito pesado, sabe? Não é fácil. Você sabe disso, não é fácil você estar ali sim. falando e compartilhando ortodontia, você é julgado. Mas enfim, né? É o nosso ramo aí, nosso ofício, um deles, eu sou apaixonada por isso, então é Mas, muito bom. Guilherme, Bom, Basílio, vamos aí, começar então. Antes da gente iniciar nossas perguntas, conta pra gente um pouquinho sobre os alinhadores em office ou in house, como você fala. todo mundo assim me pergunta, por que que você resolveu fazer alinhador em office ou em house? Isso é tão difícil, com um monte de empresa que tem no mercado, né? Eu sempre fui muito apegado na experiência do meu paciente, na minha clínica, que eu vejo isso como um grande diferencial. Eu vejo muitas pessoas reclamando da profissão, reclamando da ortodontia, mas simplesmente porque vendem um produto. E eu aprendi que eu não devo nunca vender um produto, eu devo vender a minha experiência como ortodontista, o meu planejamento, o que eu Uhum. posso fazer para aquele paciente durante o tratamento. Então, o alinhador em Office juntou uma paixão minha pela internet, pelo computador. Eu gosto muito de mexer em software, sempre gostei. E com a ortodontia. Então, a ortodontia digital, a gente está falando, né? A gente tem a capacidade de pegar um software, fazer toda aquela movimentação que na minha época só era possível fazer um planejamento, um setup através de cera, era um inferno fazer Sim. aquilo, recortar o modelo, colocar aquelas ceras, era uma coisa insuportável. Chegaram os softwares que faziam aquilo muito mais bonito, mais fácil, mais bem feito. Então, me permitiu fazer um setup ortodôntico. Uhum. Nesse setup ortodôntico, eu poderia simplesmente mostrar para os meus pacientes como ficariam os casos, depois de um aparelho fixo, por exemplo, e também a possibilidade de fazer um alinhador. Até Uhum. um tempo atrás, alinhadores em office eram complicados porque as impressoras eram caras, a tecnologia era muito cara, os softwares caros, então não era viável. Mas de um ano para cá, muitos softwares foram aprimorados, o preço ficou mais acessível e principalmente as impressoras 3D também ficaram muito acessíveis, né? Hoje Uhum. eu tenho na minha clínica duas impressoras daquela Anycubic, que é uma impressora super barata, você gasta em torno de 2.800, R$ 3.000 em cada uma, mas me permite fazer muita coisa na clínica, desde uma impressão de um modelo para fazer uma contenção, um Howley qualquer, até fabricar meus próprios alinhadores. Então, como eu estava falando desde o começo, na experiência que eu passo para os meus pacientes, eu vejo que eles gostam muito de quando eu mostro que eu tenho na minha clínica uma impressora, que eu faço o caso dele planejado no computador, que eu vou ter o cuidado de imprimir a placa eu mesmo, e entregar de uma forma bonita também, não entregar de qualquer jeito. Então eu fui pegando passo a passo o que eu poderia fazer para que aquela experiência digital fosse boa. E por que não fazer com uma empresa grande, uma Invisalign? Eu faço muito Invisalign também, mas por que não fazer com ela? Primeiro, você não vai ter tanta essa experiência, você vai estar mais vinculado a uma marca. E segundo, o custo, obviamente o custo conta muito. Então, para aqueles casos que eu tenho uma recidiva, um caso simples, que eu posso realmente fazer na minha própria clínica,
não tem por que eu poder gastar um valor tão alto daquele e, e entregar algo para o meu paciente que eu possa entregar da mesma forma e tão bonito. Uhum. Então, por isso que eu optei por fazer os alinhadores in-house. Associado a isso que você falou tudo, na verdade, tem a curva de aprendizado do ortodontista também, né? Sim, muito grande. Então, por exemplo, uma pessoa que não faz alinhador, nem que seja das empresas, dificilmente vai entrar num sistema assim, in-house. Eu acho mais difícil para a pessoa entender tudo. É Mas você, verdade. né? Assim, depois de um tempo que você começa a perceber que você pode ter uma autonomia sobre isso. Coisas técnicas que eu uso, por exemplo, se eu quiser fazer uma pequena distalização até 1,5 milímetros, dá para você corrigir uma leve classe 2, porque se você corrigir muita coisa e gerar muito alinhador, aí não vale a pena fazer, porque demanda muito tempo, né? E Então, custo. e custo. Então, eu tenho alguns parâmetros, rotação de incisivos, por exemplo, 15 graus, intrusão de dentes posteriores 0,5 milímetros. Então, assim, depois, se vocês quiserem, me manda um direct, eu mando todos esses parâmetros certinho, porque às vezes ficar falando aqui é meio vago, mas eu pego um modelo superior e inferior da mão e vejo lá, tem muita rotação de pré-molares? Se tem muita rotação, eu sei que vai demandar muito alinhador. Então, eu vou para casos simples, aqueles casos dos meus próprios pacientes que eu tive alguma recidiva, porque a Isso. contenção caiu, a contenção quebrou, e aí abrir um diastema. Então, é uma ferramenta legal. Não vou te falar em custo, eu gasto ali 30, 40 reais por alinhador, eu vou ter de custo. Para fazer assim 7 alinhadores, 10 alinhadores, para mim, então assim, quando eu vejo que o caso vai até 12 alinhadores no máximo, eu opto por fazer no meu consultório, sai muito mais barato que pagar um sistema de empresa e Tá. é o que eu faço, tá? Então, É, respondendo fora essa o, pergunta, é fora o isso. investimento das impressoras e do software também, né? Também tem essa Então, parte. a impressora Anycubic, hoje, ela está aí R$ 2.800. Ela é uma impressora que ela é bem acessível. É barato mesmo. Antigamente você tinha uma Murray, ela existe até hoje, né? Um exemplo, mas ela custa mais de 30 mil. Uhum. Então, aí fica inviável, né? Se você colocar e distribuir esse custo nos alinhadores, vai demorar bastante tempo para você pagar, né? E hoje o escaneamento também está mais acessível. Sim. Tem o scanner na clínica, mas mesmo uma pessoa que não tenha, ela consegue hoje cada vez mais barato em clínicas de radiologia, mais Sim. acessível. Então, foi se tornando uma Acessível. maneira acessível, né? Uhum. Tá? Eu dou muito curso, né? Você sabe. E eu É, recebo gente de tudo quanto é lugar do Brasil e também de fora do Brasil. E uma coisa que sim, eu percebo, Bernardo, quando a gente fala de essas coisas mais tecnológicas, ortodontia digital, o pessoal, eles não querem nem saber, porque é tão distante ainda para algumas regiões que sim. é muito inacessível. Então, eu acredito que isso vai passar com o tempo, né? Vai melhorar. Mas hoje eu ainda vejo a realidade do Brasil, pelo que eu sinto, é que eles ainda acham uma coisa muito distante. Então, é algo que a gente tem que batalhar aí para que realmente ele possa entrar mesmo no mercado e a poder trabalhar com mais ortodontistas, né? Independente da sua região. Eu sei que tem escolas, por exemplo, no interior, lá, no Nordeste, por exemplo, que tem um scanner que compartilha para os ortodontistas da região. Isso é muito legal. Mas Sim. não tem a mesma realidade nossa que aqui não tem o scanner, mas tem ali São o centro Paulo de tem tudo, né? radiologia. Tem cidade que não tem nenhum scanner. Agora mesmo eu falei com uma Exato. amiga, acho que era Itapetininga, a cidade dela, não tinha scanner. Eu falei, olha que oportunidade, monta uma clínica. Pois é. Eu Mas acho que a realidade do Brasil é. Mas mesmo assim, sabe, eu acho que os softwares são mais acessíveis. É uma uhum. ferramenta de venda muito boa também, Tá. mesmo para quem não tem um scanner, se apresentar um planejamento digital te torna diferente de outros Com profissionais. certeza. Acho que é uma curva também até de aderência nos consultórios. Então a gente tem que estar preparado mesmo, né? E compartilhar conhecimento sobre isso. E óbvio tem o preconceito também de alinhadores, né? Muitos profissionais não acreditam em Não, alinhadores, o condenam pro- alinhadores. Só que eu vejo brasileiros falando no Brasil, a gente está aprendendo cada vez mais. Né? Por isso Uhum, eu brigo por compartilhar conhecimento. Tem um sim. grupo muito grande no Telegram que chama Bralo, eu vivo brigando lá com todos eles, porque
São pessoas importantes no Brasil, super conhecidas, mas que precisam ajudar essa curva de aprendizado melhorar, né? Crescer de uma forma que todos se tornamos melhores, né? E aí a gente vai ficando bom e vai tendo confiança no sistema. A gente tem que se adaptar, não pode fechar a porta para nada, eu acho. A gente aprende, vai realizando os casos e vai fazendo. E a internet é uma via excelente para isso, porque você acessibiliza a informação, né? Então... Sim, também. A gente pode passar para o paciente plano de tratamento pelo próprio WhatsApp. Imagine fazer isso na ortodontia convencional, como é mais difícil. Então, tudo se moderniza e a gente também tem que se modernizar e aprender novas tecnologias, né? Abrir os olhos. Verdade. Bom, vamos para a segunda pergunta, que já vai de encontro com uma pergunta que eu também tenho em relação a isso. É possível fazer casos medianos e complexos? É possível fazer qualquer tipo de caso. Só que aí você cai num problema de produção, né? Então, assim, se você criar uma equipe para fazer, não vejo nenhuma dificuldade. Eu vou te falar assim, na minha realidade, eu contratei um estagiário, chama Matheus. Se você estiver me vendo aí, acho que ele não tá. O Matheus é estagiário da Nube e ele faz toda a parte mais burocrática do software, que é mais difícil. Então, tem que circundar os dentes, tem que separar a gengiva de dente, aquela parte mais demorada, eu treinei ele faz para mim. Ou mesmo no outro software para recortar o escaneamento de uma Mesh Mixer, ele também faz para mim. Então, tira um pouco de eu ficar, eu mal tenho tempo, imagine eu ficar o tempo todo ali no software. Então, existem maneiras de você fazer. Então, eu quero fazer casos moderados a difíceis, é possível, mas aí você vai ter que ter uma equipe para recortar a placa, para dar acabamento em placa, para controlar a impressão, para controlar os tratamentos, para entregar direito para o paciente não esquecer, ficar faltando um alinhador. Então, você tem que se estruturar para isso, mas é possível sim, os softwares permitem com segurança fazer. E hoje eu vejo que parte muito para os híbridos também, né? É isso que eu ia falar agora. O que é um tratamento híbrido? Quando você incorpora um alinhador com um aparelho fixo, ou você inicia uma fase com um determinado aparelho, depois parte para outro aparelho. Então, os in-house também ajudam nisso. Eu já usei algumas vezes, em caso de classe 3, de classe 2, 3 quartos, por exemplo, que é uma classe 2 mais fácil de resolver, um carrier, primeiro com um alinhador que eu mesmo faço no inferior para me dar ancoragem, e depois entra com um alinhador ou entra com fixo, que então você tem essa opção de trabalhar com coisas híbridas e os in-house te ajudam muito nisso. Legal. Terça-feira a gente vai ter uma live com o Dr. Diogo Frazão. Ele vai falar dos híbridos. É uma tendência, né? Ainda mais com essa questão dos in-house, eles agregar, porque não é a placa sozinha, né? Então, é a maneira de vender para o seu paciente que a gente tem que se adaptar, a maneira de falar para ele como vai ser o tratamento, né? Saindo um pouco daquela receita de bolo que todo mundo quer, protocolos, né? E os protocolos facilitam a nossa vida, mas na odontologia nem tudo pode ser protocolado, né? Então, você poder falar, olha, eu vou entrar com o seu caso um pouquinho com o aparelho fixo por 4 meses, para pegar uma rotação que demora pra caramba em alinhador, por exemplo, fazer um binário, e depois eu entro com o alinhador, você vai ficar mais 3, 4 meses. É melhor do que ficar 1 ano de aparelho fixo, exemplo. Sim. Então, tem várias possibilidades. As pessoas precisam aceitar e ir mudando, quebrando paradigmas, né? Sim. Muito bom. Então, é possível. Respondendo a pergunta, é possível sim. Desde que você queira enfrentar tudo e fazer. Isso aí. Quais softwares você indica? Conta pra gente, para confecção. Então, tem vários, né? Hoje em dia, cada vez tem mais. Eu vou te falar por experiência própria, eu tenho 2 softwares que eu uso, que é o AutoAnalyzer e o Artform. O AutoAnalyzer é um software bem mais caro. Você tem um custo alto mensal, e eu, Basílio Bernal, particularmente, prefiro fazer alinhadores com o Artform. O Artform, ele era até uns 3 ou 4 meses atrás gratuito, tá? Para fazer setup. Há uns 4 meses, 3 atrás, eles mudaram e ele passou a ser cobrado.
São US$ 199 por mês para 5 casos. Você pode exportar os 5 casos. Ele passou a ficar um pouco mais caro, mas mesmo assim eu escolho ele por ele ser um software muito fácil de usar, bem intuitivo, visualmente muito atrativo e por ser todo na nuvem também, ficar todos os casos gravados em nuvem. Então, eu, particularmente, para alinhadores, eu prefiro usar o Artform. Tem o Nemo, que é muito bom também, tem um custo um pouco mais alto que o Artform, mas, assim, de software, a gente está bem... Tem bastante no mercado softwares bons, assim. Eu, particularmente, tenho amigos meus que preferem o Nemotech, outros preferem o Exocad Orto, enfim, tem muitos. Eu prefiro o Artform, é esse que quando eu dou o meu curso eu ensino as pessoas a fazerem, porque é o que eu tenho, que eu vejo como mais completo. Como até na parte de exportação dos modelos, ele já exporta os modelos perfeitamente, já com a base, já com o nome do paciente, tudo certinho, fácil mexer, então eu prefiro o Artform. Estou fazendo um jabá pro Artform aqui que eu vou te falar. O americano lá, o Jeff, o cara que responde as mensagens lá de suporte, devia me dar de graça essa porra desse Artform, viu? Tanto que Mas você é muito fala. bom. Pois é. Precisa falar, né? Não tem jeito, tem que falar de marcas. Eu lembro que uma das primeiras palestras que eu ouvi assim aberto de softwares foi com o Renato Martins, quando ele foi lá na USP. Ele tem um curso bem legal de introdução ao Parceiro que chama ortodontia digital, sim. né? E ele fala, ó, ele falava, meu curso daqui 2 anos vai estar defasado já, porque Eu hoje fiz com ele, é animal o curso dele. Ah, você fez com ele? Sim. Daqui a pouco vocês já vão estar sabendo, né? Enfim. Sim. Então, mas mesmo assim ainda é o que o ortodontista se pensa, poxa, será que eu vou ter que investir muito? Então, igual como você falou, uma impressora, né, nessa faixa de valor e usar softwares assim que pode gerar já uma introdução na ortodontia digital no seu consultório. O OrthoAnalyzer já é um custo bem mais alto, né, Basílio? O OrthoAnalyzer eu uso o OrthoAnalyzer para outra coisa digital que é muito legal, que é a colagem direta. Quer falar? É muito bom, sim. Porque torna o trabalho mais rápido na colagem, mas ao mesmo tempo você perde tempo na confecção da guia, né? Então também eu vejo muita gente falando, agora eu colo em 15 minutos, só que ele não conta o tempo que ele fez para planejar. Então, ali, mas assim, como eu te falei, como eu gosto de computador, eu acho muito legal você ver o dente do paciente lá, você colocar o bracket onde você quer. Então, vai falar para mim que é mais rápido, mas para fazer, não conta. Aí não dá para treinar um estagiário para fazer, eu acho, né? Exatamente. Você pode diminuir o tempo de cadeira, que é tão falado e enaltecido para os científicos. Mas e o seu tempo de laboratório? Que fica? Vamos pensar que é uma colagem mais precisa, né? Vai poder colar mais no lugar correto e tal. Enfim, isso. Mas muito bom, muito legal. E me fala uma coisa, qual a vantagem de se fazer, já que demanda tempo na fabricação? Qual que é a vantagem? Como eu te disse, acho que eu respondi todas as perguntas já falando tanto como eu falei, né? Para mim, a vantagem é a experiência. Eu tenho as 2 impressoras no próprio consultório, eu não tenho dificuldade com o cheiro da resina, nada. Então, o paciente entra lá, eu já mostro para ele, tá vendo, eu estou fazendo aqui, estou imprimindo 3 modelos, olha que legal, o paciente vê. Aí eu pego meus envelopinhos, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu imprimo o Baumeyer, se ele tiver aí, foi ele que fez para mim. Ele me chama de tigre às vezes, por isso que está escrito tigre aqui, mas é legal, quer ver, ó. Essa impressora é uma impressora que vende na Calunga mesmo, tá? E aí a gente imprime aqui, o meu alinhador chama Basaliner, ele chamava Liners by Bernal. Só que todo mundo falava, esse é o Basaliner? Aí acabou ficando Basaliner para sempre. Então aqui eu coloco o nome do paciente e imprimo já as 20 etiquetas ali, ou quantas forem necessárias. Compro no Mercado Livre essa embalagem, colo
e aí eu já faço a entrega. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, é toda essa experiência de mostrar para o paciente que você está entregando um alinhador num saquinho, numa caixinha. Eu mando fazer a caixa maior na Print, que também faz essas caixas. Então, é a experiência toda. É o paciente falar, caramba, meu dentista, ele faz ele mesmo, ele tem a tecnologia lá na clínica dele. É você ser diferente, entendeu? Da maioria. A DH Pro também tem um kitzinho, fazendo outra propaganda sem querer, mas tem o kitzinho que já faz os acabamentos para mim, tem o kit de IPR. Então, hoje a gente tem muito fácil. A plastificadora que eu uso não é cara, é uma plastificadora que a gente faz clareamento mesmo nela. As plaquinhas, existem várias marcas no mercado. Eu uso para fazer o alinhador de 0,8, tem de 0,75. Ele faz a guia também de attachment, que eu uso 0,4. Os modelos impressos, eles ficam assim. Então, esse caso é um caso, por exemplo, de incisivos inferiores que estão um pouquinho girados, caso muito simples, mas dá para ver bem a sequência aí do 0 ao 6. Eu imprimo todos os modelos e faço as 6 placas. O paciente usa a cada 10 dias. Em 60 dias eu corrijo esses incisivos e já coloco uma contenção fixa. A impressora que eu falei é essa impressora aqui, a Anycubic, é uma impressora pequena, mas muito bem aceita no mercado. Tem bastante fórum na internet de ajuda, tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, tem várias pessoas usando, tem assistência. Então, ela tornou a ortodontia digital mais acessível para a gente no consultório. Entendeu? Legal. E ela vende aqui no Brasil, essa impressora? Vende. Tem várias pessoas que vendem, né? Tem um representante da NP, mas ela é importada, né? Ela não é uma impressora com venda assim, em lojas nacionais, né? Ela é uma impressora importada. Mas nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, é que aqui ela custa Ah, caro. deu uma falhada, agora Parou aí. voltou. Não sei se o pessoal, não sei se o pessoal sentiu, mas deu uma falhada e voltou. Não sei, eu não ouvi o que você falou. Ah, tá sem... Também não tô ouvindo. Peraí. Tá ouvindo? Peraí, pessoal, vou colocar ele de novo aqui. Algum problema, alguma falha técnica no áudio. Aí. Agora sim! Não sei o que aconteceu. Fala, Doro, beleza? Parou na questão da impressora. Ela vende no Brasil? Isso. Vende no Brasil, mas ela é importada. Nos Estados Unidos ela custa em torno de $250. Bem acessível. No Brasil tem revenda da Anycubic, no Mercado Livre você acha um monte, AliExpress vende também. Legal. Assim, você não vai achar em loja nacional, ela é importada, entendeu? Ela não tem ainda um representante 100%, sei lá, autorizado para vender no Brasil. Ah, tá, entendi. Tá? Mas tem isso. Tem algumas perguntinhas aqui. Deixa eu abrir. Não dá. Responder. Abre aí. Vamos ver se vocês param de me encher o saco e mandar pergunta direito. Vai. Peraí. Qual software para se planejar o guia de colagem? O Marcelino perguntou. Fernando, ortodontista. Olha, guia de colagem dá para fazer, que eu sei, né? No Nemo Orto e no Orto Analyzer. No Orto Analyzer eu sei fazer, no Nemo eu nunca tentei porque eu nunca usei o Nemo, tá?
Mas no Orthoanalyzer é muito legal para fazer tranquilamente. No Artform não tem guia de colagem. E assim, acho que é legal falar isso, Basílio, porque, por exemplo, você quer fazer uma colagem direta, você não tem um software. Existe um laboratório, não é fazendo propaganda, né? Sim. A Kika, que ela é referência, ela pode trabalhar com você nesse meio, fazendo esse intermédio. Também é legal falar isso, né? O Renato também faz, O na Renato Orthomotion. também, Tem algumas... Manda para eles, eles fazem. Inclusive, a Orthomotion faz até com o Bracket da Orthometric. Sim. Já da guia com o próprio Bracket. Uhum. Então não dá para trabalhar assim, né? Outra pergunta. A Amanda perguntou qual software você usa, Blue Sky? Não, Blue Sky eu já usei, só que eu acho o Blue Sky visualmente muito ruim. Assim, tem muita coisa para todo lado, muita informação, muito difícil de usar. Ele é o mais barato de todos, tá? Só que depois que eu conheci o Artform, eu não quis nunca mais usar o Blue Sky. Mas ele permite também fazer alinhadores, mas ele é muito mais difícil e visualmente pouco atrativo, assim, bem mais complexo. Mas ele permite, tá? É uma ferramenta possível também. Legal. Mais uma, vamos ver. Nossa, que honra ter você aqui, Bolívar Pimenta. Ele perguntou pra... É parceirão nosso lá. Bolívar? Eu tô devendo a live pra ele. A gente marcou a live, Thalita. Só que deu pau na internet no dia, não consegui fazer. Aí fomos pro Zoom e fizemos com um monte de gente, mas não foi uma live no Instagram. Aliás, Bolivar, eu prometo que eu vou fazer em breve. Ele tá perguntando aqui, qual resina para fazer o guia de colagem indireta? Boa pergunta. Ó, resina para fazer guia de colagem direta, eu uso a da Ihler, que chama Ortho Clear. Sério? A Ihler foi comprada pela Neodent e a Ortho Clear é uma resina flexível. Então, o interessante é que a guia ela fica flexível. Eu gostei bastante de trabalhar com essa resina. É a que eu uso. Ele não falou a marca das placas. Por repetir, por favor. Eu achei que eu estava fazendo muita propaganda. Mas a placa que eu uso é da Floresta Dente, tá? Você vai gastar em torno de R$ 9 nessa placa. No mercado tem da DH Pro e da BioArt, que são mais baratas. Só que eu, particularmente, prefiro da Floresta Dente. Existe uma placa que é de outro material sem ser acetato, que é o poliuretano, que chama Zendura Flex. Sim. Vende na Dental Kramer também, só que ela é bem mais caro, tá? A Orthometric também tem a placa deles, que é muito boa, chama Targus, se eu não me engano é esse o nome. Bem mais cara também. Mas o poliuretano ele libera forças mais leves, então ele tem propriedades biomecânicas um pouco melhores que o acetato, mas o acetato também é possível trabalhar. Tá? Essas outras placas que eu falei, Zendura, a própria placa da Invisalign, ela é de poliuretano. Legal. Mais uma aqui. O André Abrão. Oi, André. Fala, André, grande André. Meu amigo de faculdade, André, hein? É Eu tava mesmo? na live aí com vocês. Eu vi a live de você e do André. O André, assim como eu, assim, claro, o André, ele tem o pai dele, professor de orto, mas a gente tinha a mesma paixão desde o começo da faculdade, que era ser ortodontista, né? E eu tenho certeza que ele também. E ele me conhece um pouco, estudou comigo, sabe disso, que eu sempre quis ser ortodontista antes de ser dentista, mas não foi possível, né? Que legal. E aí, André? Ele tá perguntando pra gente, quanto tempo demora para fabricar cada alinhador? Quanto tempo demora para fabricar cada alinhador? Então, nessa impressora, ela imprime 6 modelos em 4 horas, tá? Então, só para fazer 6 modelinhos são 4 horas. Para fazer a placa, estampar e recortar, mais uns 10 minutos ali, cada uma. Então, não demora muito. Embala, põe etiqueta,
o que mais demora é a impressão, né? Uhum. A impressão na Anycube que demora aí para 6 modelos, 4 horas. Agora, se você tiver um dinheirinho sobrando agora nessa época de crise, não sabe o que fazer com o dinheiro, ganhou muito na bolsa, compra uma impressora daquelas grandes e aí vai imprimir 30 modelos em 1 hora. Aí Uhum. você... Eu sei que o André deve ter o dinheiro aí guardado. Como fala, André? Aí, André. Ai, ai. O que mais que tem de pergunta aí? Ó, Abre os comentários aí, Thalita. daqui a pouco. Basília, tu acha fundamental ter algum notebook tipo gamer para usar estes softwares? Sim, fundamental. Olha, é extremamente importante ter um computador gamer que tem uma excelente memória RAM, placa de vídeo, a memória da placa de vídeo, porque senão você sofre muito. Aí você fica nervoso. Uhum. Os softwares são pesados, se demorar para carregar, você começa a ficar desestimulado. Então, tem que ter um investimento sim, inicial na compra de um computador bom. E Tá? explica o que é esse notebook tipo gamer. Gamer, ele tem esse nome porque ele é usado pela maioria dos jovens para jogar jogos. Porque os jogos são necessários Sim. computadores parrudos, computadores fortes, com memória RAM grande, com bastante memória RAM, com uma placa de vídeo boa e com um processador potente. Então, esses computadores nesse nível são mais conhecidos como gamers porque são utilizados para jogar jogos, né? Boa Então, pergunta. as marcas, as maiorias das marcas que vendem, elas colocam esses computadores mais fortes com a terminologia gamer, né? Por exemplo. Tá? Legal. Mas são É, computadores potentes, na verdade. Né? depois que você imprimiu os alinhadores e tudo, como que você faz, como em house, né? A gente tem que falar um pouco sobre isso. O processo de você cortar, deixar polido, você usa algum kit de materiais específicos e quanto tempo demora? Bom, eu acabei de falar do meu kit na DH Pro. Pô. Mas Tem lá esse um kit kit é para específico. desgaste, não é? Não, tem os Ah, pro dois ali. Tem o alinhador? de PR, que é para desgaste interproximal, e tem o kit de. Fala, Débora Perrella, minha amiga. Puta, essa e o Murilo são 10. Eu fico me perdendo nos comentários, por isso Pois que você é, por isso corta. que eu limpo. Senão você não se Não, concentra. mas na DH Pro tem os kits de acabamento prontos, ou você pode comprar individualmente cada ponta. Então, basicamente, assim, você precisa de uma ponta, um disco para cortar o alinhador em volta de todos os dentes, em volta de todos os dentes. Uhum, Depois que você cortar, ele fica meio cheio de rebarbas. sim, E aí você precisa de um outro disco, que é de Scott Bright. Aí tem um mais pesado e um mais leve. legal. Você dá o acabamento, tira aquelas rebarbas e um disco final para deixar mais lisinho aqueles Uhum. rebordos. Então tem uma sequência, tem gente que muda, cada um tem uma sequência pessoal. Eu tenho minha sequência lá na DH Pro, tem todas as pontas do começo ao fim para você conseguir entregar o alinhador bem acabado, sem estar machucando a língua do seu paciente, Sim, bem lisinho, você passa a mão. é. Então é uma sequência básica, tipo resina acrílica, tem lá aquela sequência Sim. mais para mais fina, alinhador é a mesma coisa. E quanto tempo Tá? demora esse processo de você recortar todos os alinhadores e fazer tudo isso? Alinhador, para você ter uma ideia, eu pago R$ 5 para minha secretária fazer. Uma das minhas auxiliares que faz para mim. Ah, tá. Pago, Ótimo. ela faz, eu não faço. Então eu ensinei uma vez, eu faço a verificação final, mas mesmas fazem e é rápido, não é Uhum. demorado para fazer. Eu, pessoalmente, eu que já tenho uma certa habilidade, eu faço um alinhador, um acabamento em 5 minutos. Rapidinho. É muito rápido. Uma secretária, uma auxiliar faz em 15 minutos, vai cada um. E você tem Mas algum, você tem algum processo de esterilização ou desse cuidado de biossegurança com os alinhadores? Que você passa alguma coisa antes? não, eu não esterilizo no autoclave, mas a gente trabalha com álcool isopropílico 99%. Então, antes de colocar Hum. ele não faz nada, só deleta. O Jasson trabalha comigo. Não é assim não, Jasson, não fala besteira. Então, antes de colocar nos saquinhos, eles são higienizados, com certeza, né? Tá. Porque não dá para manipulação, isso Você a usa gente não tem álcool nenhuma segurança. isopropílico. É. Tá. Eu uso nos modelos.
nos modelos para limpar os modelos, tá? Depois da impressão. Mas para higienizar os alinhadores, álcool 70, Legal. tá? Tá. Boa. É bom falar isso, né? Porque senão. Ah, Sim. Ainda mais com o Covid, né? A auxiliar espirra em cima do alinhador, fica uma beleza. ai, nem fala. O Daniel. Oi, Daniel. Daniel vai estar Oi, com a gente Mauro. também, né, Daniel? Ele perguntou: e o scanner intraoral? Você tem na clínica ou faz fora? Seria o maior investimento, certo? Boa pergunta. Sim, eu tenho o iTero, né? É um grande investimento, mas também é uma grande ferramenta de venda. Então, assim, o que eu vejo é muita gente se endividando, sofrendo. Então, eu me planejei para comprar. Então, a minha dica é se planeje para comprar, guarde um pouco de dinheiro, reserve uma parte do que você fatura na sua clínica para comprar um. Não entre de cara num financiamento. Por exemplo, agora acontece uma coisa como aconteceu agora, a galera fica tudo Pois é. desesperado. Boleto de 8 mil, boleto de 9 mil, complica. Então, assim, tudo na vida é planejamento. Eu me planejei Uhum. para comprar. Eu, particularmente, como eu falei, eu gosto muito da parte digital. Para mim, quando chegou, parecia o meu PlayStation novo. Eu dormi com ele no primeiro dia, engraçado. Mas é individual. Tem gente que prefere pedir e é viável, porque está É. cada vez mais barato no radiologista.